Irmãos, boa noite a todos. Motivo de alegria, mais uma vez, com os irmãos. Estão cumprindo aí a tabela que o pastor fez para a igreja, em relação aos irmãos que estão trazendo o estudo, das quartas, domingo de manhã, domingo à noite. E hoje é minha vez de estar com os irmãos. Então, quero agradecer esse momento. E sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? São 7h30. É cedo? Né, pastor Carlos? Tudo bom com o senhor aí? Tá bom, então seja bem-vindo ao nosso meio, os irmãos também e amigos. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Você que pode ficar em pé. Vamos fazer uma leitura em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34, por favor. Vamos fazer essa leitura. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34. Ok, irmão. Obrigado, irmão Demar. Diz assim a palavra do nosso Deus, tem como título: Firmada nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, dá-nos a Tua direção, para o momento que iremos, Senhor, nos expressar em relação ao que nós lemos. Ó Deus, que tudo quanto eu for falar, que venha assim, é designado pelo Senhor. Ajuda, Senhor, aos meus irmãos também a compreender, Senhor, dentro que cabe a cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vem sentar, meus irmãos e amigos. Obrigado. Dentro do que nós já conhecemos um pouco da Bíblia, e você que desde criança, você tem aprendido os livros da Bíblia. Então nós temos aí a divisão do livros históricos, livros poéticos, profetas maiores,
o livro da lei, profetas menores. Então, também temos os livros dos evangelhos, né, livro de história, as cartas paulinas. Então, dentro do que você e eu já sabemos um pouco, em relação aos livros da Bíblia, também tem os profetas, aqueles qual Deus ele levantou para falar ao povo. E hoje eu quero mencionar em relação à vida desse profeta Jeremias. Então, história para muitos já é um pouco conhecida, e antes de seu ministério, uma expressão que ele menciona é que ele responde que ele não sabe falar, ainda é uma criança, mas Deus o colocou na sua boca a palavra dele. Então, dentro do que nós vamos abordar nessa noite, Deus levantou homens no passado para falar da sua parte ao povo, principalmente ao seu povo, o qual ele fez uma promessa que ele fez na família de Abrão. Então aqui diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. A palavra aliança, dentro do que talvez você já pesquisou, já ouviu falar, é um acordo entre duas pessoas, né? Um pacto. Então, por exemplo, você que é casado, você fez um acordo entre você e sua esposa e esposo, né? Então, a nossa aliança que é um símbolo de um compromisso que temos, assim, um casal. Então, aqui Deus ele menciona essa aliança que ele diz, né, como fala com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Então, ele está falando aqui, irmãos, em relação à aliança que ele fez com seus antepassados. E um pacto vem na minha mente em relação à promessa que Deus fez para Abraão. Nós que estamos estudando aí na nossa escola bíblica dominical, as promessas feitas por Deus a Abraão. Então Deus ele chamou Abraão, né, um homem pagão, e Deus veio trabalhando em sua vida. Deus veio, assim, trouxe Abraão, disse para ele sair da sua terra, que ele ia a outra terra, ia ser também um homem de muitos filhos, né? E eu vejo que também, dentro da história de Abraão, dessa promessa que Deus fez para Abraão, que um período, depois de um tempo dentro do que Deus planejou, né, o percurso de Abraão, depois veio Isaac e Jacó, e depois de Jacó veio os seus filhos, né? E chegou um tempo, no passado, antigamente, era um período ali, o qual Abraão viveu, e também a terra passava por dificuldades. E veio um período da fome. E teve um período qual no Egito souberam que ali havia comida. Mas os planos de Deus, nesse período, o José, filho de Jacó, já estava no Egito. Então chegou Jacó a morar no Egito um período. Então a Bíblia, ela nos relata que dentro do que José foi governador lá no Egito, aí aquela descendência de Jacó e José morreram. E talvez você já sabe da história que se levantou, como diz a Bíblia, outro faraó que não conhecia, né, os feitos que José fez ajudando. E esse povo, a Bíblia diz que se multiplicou. Até a gente comentou pela manhã na escola bíblica dominical em relação à
ao Egito, ao faraó, que ficou com medo. E naquele período eles viviam em guerras também. E no coração de faraó, pensou ele, né? Alguém vai vir contra nós, e se for se aliar com os judeus, que são muitos, eles vão nos vencer. Então o faraó começou a maltratar o povo de Deus. Mas o nosso Deus, ele prometeu a Abraão, além, né, de ser um povo numeroso, mas também ele disse: olha, o meu povo vai ser maltratado, vai ser escravizado, mas eu vou resgatar o meu povo. Então, Deus, ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Então, dentro aqui que nós estamos observando, no 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, né, no passado, seus antepassados, no dia em que vos tomei pela mão, foi que eu comentei aqui, que Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão. E essa aliança, como é mencionado aqui, para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Ao sair do Egito, Moisés, Deus falando com Moisés depois de um período ali, ele deu a lei, os 10 mandamentos. Então, essa aliança foi feita nesses 10 mandamentos. O povo de Deus tinha que obedecer esses mandamentos. Mas nós sabemos que o povo de Deus, ele começava bem nos mandamentos do Senhor, mas com períodos eles deixavam de servir ao Senhor. E dentro do que nós estamos abordando aqui, irmãos, então, Deus, ele diz assim, no versículo 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então aqui, irmãos, a gente observa que Jeremias estava falando o que ia acontecer no futuro. Mesmo sendo eles todo desobedientes, seu povo, né, ali vivendo, e Jeremias estava vivendo no meio deles. E uma das questões que a gente lembra era que o povo em desobediência, não só assim em desrespeito às pessoas, mas também na parte religiosa e também na parte social. Então eles não estavam, né, de acordo com o padrão de Deus. E Jeremias, ele fala ao povo, né, estava pesquisando que o período de que Jeremias passou avisando o povo, ele avisou mais de 40 anos, falando a profecia, né, essa profecia que ele estava dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor. Então, imagine nós pensando no sentido de que a gente saber de algo que vai acontecer na nossa vida, na nossa família, a gente ficar calado. A igreja hoje, nós aguardamos a volta de Jesus. E aqui, irmãos, a destruição o qual estava falando o Jeremias era certa. Então, a destruição do povo era mesmo vindo da parte do Senhor, por causa da sua desobediência aos mandamentos de Deus. Então, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, né, diz o Senhor. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão
o meu povo. Deus, ele usa a vida aqui de Jeremias a falar o que ele ia fazer no futuro com os homens. Né? Então, no versículo 34 diz também: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um aos seus irmãos, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, irmãos, profecias vindo da parte de Deus, através da boca de Jeremias ao seu povo. Se a gente for olhar para o passado, antes do momento qual Jeremias estava vivendo, como eu falei, foi 40 anos, né, assim, que eu pesquisei, que Jeremias falava em relação ao pecado do povo. Mas antes disso, talvez uma idade de Jeremias, uma das coisas que eu fiquei pensando era que Jeremias, um jovem, ele com certeza queria casar, mas Deus disse que ele não ia constituir família. Talvez assim pelo período qual o seu povo ali em Jerusalém ia passar. Ele ia passar. Então, o sofrimento de Jeremias pelo povo, assim, rogando pelo povo e sabendo o que ia acontecer, como não estava o coração de Jeremias? Então, irmãos, muitas das vezes nós sabemos que vai acontecer um futuro, e às vezes nós somos, muitas das vezes, parados em anunciar as coisas que Deus nos manda. Então, dentro do que nós estamos mencionando aqui, eu quero deixar para os irmãos as características de uma nova aliança. As características de uma nova aliança, ou você pode até, assim, trocar a palavra de característica por privilégios, né, de uma nova aliança. Mas Deus, ele cumpriu com a sua palavra. Né? Os dias, quando diz aqui a palavra de Deus, eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E como eu mencionei, as características de uma nova aliança. Para Jeremias, para ele ali no presente, era um futuro que ia acontecer. E diz assim, irmãos, nesse futuro, que a natureza humana será transformada pelo poder de Deus. Então, essa nova aliança, né, esse pacto, né, esse acordo, ia acontecer no futuro, mas o Deus ia mudar a vida do homem. É Deus que vai transformar pelo seu poder a vida do homem. E voltando para hoje, a palavra de Deus diz que ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, a característica da nova aliança é a natureza humana será transformada pelo poder de Deus. Então, essa é uma característica dentro de uma nova aliança que foi dada por Deus, né? Dada a profecia através da boca de Jeremias ao povo. E não só a natureza do homem será transformada, mas um dia
a esperança para um novo dia quando Deus operar na mente e no coração do homem. Às vezes, nós que temos, você que tem, ou talvez você não tenha problema com alguém da família, e às vezes você quer por força que a pessoa que não anda assim de acordo com a maneira certa de andar na sociedade, você e eu quer por força que aquela pessoa mude. Mas nós não temos esse poder de mudar a mente das pessoas. Mas aqui Deus ele diz assim, para o futuro, o qual Jeremias estava vivendo, que irá chegar um dia que Deus iria operar na mente e no coração do homem. E nós hoje vivenciamos uma sociedade totalmente, eu posso dizer, longe de Deus, para não dizer assim uma palavra que não vai assustar os irmãos, longe de Deus. E às vezes, quando a gente olha para a Bíblia e observa que o mundo vai de mal a pior, e se Deus, irmão, se Deus ele não travasse a nossa vontade de fazer as coisas erradas, praticar o mal, nós já estaríamos todos destruídos. Porque a nossa tendência do homem é fazer as coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes nós, pai, você mãe, você que tem filho, filha, você quer o bem para o seu filho. Você não quer o mal. Mas Jeremias estava falando ao povo algo que ia acontecer. E aconteceu no futuro de Jeremias. E hoje para nós vivemos um presente, mas para nós é um passado. Essa nova aliança já se cumpriu. Então, não só Deus ele vai transformar a vida do homem, com o seu poder em um dia, mas também Deus, irmão, quando Deus ele opera na vida do homem, o homem ele conhece ao Senhor. Ele passa a ser conhecido por Deus. E esse homem, quando no futuro para Jeremias ia conhecer a Deus, ele ia ter um relacionamento pessoal com Deus. E isso, irmão, para nós hoje é algo que a gente vive em relação a um futuro que nós almejamos no sentido em relação aos nossos familiares que não têm Cristo como seu Salvador. Para nós hoje a gente vê que temos sim um relacionamento com o Senhor. O momento, por exemplo, é esse. Nós chegamos aqui na sua casa, nós louvamos, nós exaltamos, nós bendizemos o seu nome. Então isso é um relacionamento que temos com Deus. E para muitos talvez chamam até nós de louco, no sentido de que de novo ir à igreja, domingo de manhã, quarta-feira, sexta, quando tem sociedade masculina e feminina, são doidos. Não, para nós não é loucura, para nós é um prazer de estar com os irmãos. E essa comunhão que Jeremias fala aqui, que eu tirei característica de conhecer o Senhor, resulta num relacionamento pessoal com Deus. Então nós que já um dia, no passado, aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos sim esse relacionamento com Ele. A Bíblia nos afirma que nós, pela manhã, nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então é um momento de comunhão, relacionamento pessoal, você e eu. Quer falar com o Senhor, relacionamento? A Bíblia diz que devemos entrar no nosso
no nosso quarto e falar com Ele. Então, irmãos, não só a natureza humana será transformada por Deus pelo seu poder, não também uma esperança num dia quando Deus operar na vida do homem e ele ia se torná-lo seu povo. E também conhecer ao Senhor também é uma característica que irá resultar em um relacionamento pessoal com Deus. E não só também as três características, mas também qualquer pessoa poderá ter o privilégio de ter essa comunhão com Deus. A Bíblia, ela nos exorta que nós pais devemos ensinar os nossos filhos. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É um ensinamento. Mas muito de nós, você que é pai, você que é mãe crente, você que talvez conheça alguém que é crente, você ensinou para os seus filhos. Muitos estão servindo ao Senhor, mas muitos não. E assim, irmão, também vem à minha mente alguém quando nos ganha para Cristo. O exemplo aqui do apóstolo Paulo, que seu filho na fé Timóteo, quando o novo convertido, ele ensinou. E o Timóteo permaneceu na fé. Mesmo as suas lutas, mesmo os seus meios desânimos da vida, mas o seu pai estava sempre exortando a ele a permanecer. Então, a nossa responsabilidade que temos é de ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Eu ainda não tenho neto, nem eu, nem a Eliana. Mas num dia nós almejamos um neto. Mas mesmo assim, meus irmãos, cabe a nós a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos. E aqui Jeremias nos mostra que ele foi levantado por Deus para falar: olha, eis que vem dias aí, dia do Senhor vem aí, que firmarei uma nova aliança. Então, irmão, a história de Jeremias com seu povo, um período ali exortando o povo, foi exortado e Deus cumpriu com a sua promessa. Jerusalém foi destruída, mas Jeremias, ele permaneceu vivo um período. Então, dentro do que nós estamos mencionando, as características de uma nova aliança. Mas essa nova aliança se cumpriu na vida do descendente de Abraão, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente observa que o sacrifício de Cristo, essa nova aliança que foi feita ali, e quando a gente observa que Jesus, ao celebrar a Páscoa, era um memorial que eles faziam pela libertação do povo de Israel, do Egito, do cativeiro ali, que foi um período de 400 anos, o qual Deus falou a Abraão do seu descendente, né, da do seu povo e da sua escravidão, e Deus também disse que ele ia tirar. Como falei, Deus levantou Moisés para libertar o povo. E Deus falou a Moisés em relação ao que ele ia fazer. E Deus cumpriu. Então, essa aliança depois, no Monte Sinai, se não me falha a memória, Deus deu a lei para Moisés passar para o povo. E o povo, com todos os seus erros, sendo mesmo tratado por Deus no sentido de que eles não
cumpriram as leis, mas veio, como diz, uma nova aliança que foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente observa que o novo momento da nova aliança, Deus ele dá agora para a igreja uma nova aliança. Então, ali no momento da Páscoa, o qual Jesus judeu também ele fazia esse momento de ano em ano, celebração da Páscoa, e ali ele tomou o pão, ofereceu aos seus discípulos, e depois ele disse em relação ao seu vinho, pegou o vinho e disse: tomai e bebei. Essa é a nova aliança. Não menosprezando a antiga aliança, mas a aliança que hoje eu faço é um momento perfeito. Não vai ser quebrada pelo povo desobediente, mas sim pela sua vida. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a profecia se cumpriu. Essa profecia de Jeremias, firmada nova aliança com a casa de Israel. Agora, a profecia foi cumprida em Cristo. Jesus veio a este mundo, viveu um período o qual nós sabemos, e ele foi traído, ele foi maltratado, foi crucificado. A gente fala assim: Jesus morreu na cruz. Mas Jesus, ele se entregou por mim e por você. E quando a gente olha, irmãos, em relação ao sacrifício de Cristo, parte aqui dessa profecia já se cumpriu. E quando a gente olha no versículo 34, que diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então nós temos uma promessa em relação a um dia o qual o Senhor Jesus vem nos buscar. E nós não vamos mais precisar de alguém para nos instruir, porque nós vamos estar com o Senhor. Então, essa esperança para mim e para você é algo assim que nós deveríamos estar esperando assim com toda a alegria em nosso coração. Mas muitas das vezes nós não pensamos na volta do Senhor Jesus. Acontece isso com você? Eu acho que sim, porque acontece comigo. No sentido, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho muitas coisas para me fazer e você também. Mas eu não penso que Jesus venha amanhã me buscar. Eu penso nos meus compromissos. Em me levantar cedo, ir para a faculdade, trabalhar, pegar ônibus cedo na parada para ir para o meu trabalho, até mesmo sair de casa no seu automóvel e moto. Mas muitas vezes isso, irmão, essas preocupações que nós temos, não nos deixa pensar na volta de Jesus. Não nos deixa. Então, somos sim um povo de Deus, né? A igreja é aqueles que aceitaram Cristo como o seu Salvador. E às vezes nós nos apegamos tanto nas coisas deste mundo,
E às vezes mesmo nós não dizemos, ora vem Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos arraigados nas coisas terrenas. Mas não é para acontecer assim. Era para que nós venhamos a pensar nas coisas lá do alto. Mas enquanto Jesus não vier pegar a sua igreja, Deus, Ele vai tratar em nossos corações. Essa profecia aqui que Jeremias falou já aconteceu, como eu falei, na pessoa de Jesus Cristo, a nova aliança. Então, Deus vem trabalhando na vida do homem, transformando, Ele vem também dando esperança para o homem, para aquele que não tem Jesus como seu Salvador. Quando a gente fala homem, é mulher, homem, criança. Uma criança, ela entende sim, em relação às coisas de Deus. Porque uma criança, talvez, ela ouve uma palavra inferno e céu. Muitas têm a noção de que é um inferno e céu. Por exemplo, se eu falar assim, aqui uma pergunta, quem quer ir para o inferno? Ninguém, porque nós temos a noção. Agora, se eu falar, quem quer ir para o céu? Hoje, todo mundo vai levantar a mão e querer ir para o céu. Então, irmão, muitas das vezes, como eu falei, nós estamos tão apegados nas coisas do mundo que nós não pensamos na volta do Senhor Jesus. E, dentro das características, nós vemos que Deus está transformando o homem dia após dia, e Deus está se dando a conhecer ao homem, e também Deus está tendo relacionamento pessoal com o homem. Mas para todo aquele que crê que Jesus Cristo veio a este mundo, se entregou e morreu pelo nosso pecado. Então, quando a gente observa a vida de Jeremias, outro profeta, que um versículo que eu gosto muito, que diz que ele verá pelo seu sofrimento, Deus ia se agradar por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz. E muitos iam aceitar. E eu vejo que quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha a vida de Jesus, quando ele orava pelos seus, antes da sua partida, Jesus falou, olha Senhor, olha Pai, eu oro não que tire do mundo, mas que livre do mal. E também por aqueles que vão ouvir a palavra e vão dar crédito. Irmãos, essa oração no passado se cumpriu na nossa vida. Na nossa vida, quando nós ouvimos, Jesus já tinha orado por nós, que íamos fazer parte da sua família. E isso, irmão, era assim, para a gente ficar muito alegre mesmo. Talvez se no outro meio de igreja assim, quando a gente falava ir para o céu, muitos lá falam aleluia, né? Glória ao Senhor. Mas é algo que a gente se alegra no nosso coração. Então, as características da nova aliança. Deus, ele vai trabalhar na vida do homem. Ele vai transformar o homem. Dia por dia, Deus vem salvando as pessoas. E dia por dia, as pessoas vão tendo relacionamento com Deus. E qualquer pessoa pode ter esse privilégio de ter comunhão com o Senhor. A nova aliança será para todos aqueles que ouvirem.
E você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, essa nova aliança é para você. Você que ouve. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito também. Deixa eu ver se eu consigo, só para me finalizar. Aqui. Diz aqui, só para a gente finalizar o nosso momento aqui com os irmãos, diz assim: bem-aventurado aquele que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Nelas escritas. Palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo momento qual nós meditamos na Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que são muitas coisas que devemos aprender do Senhor. Mas obrigado por este momento. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, os quais vieram para louvar e exaltar o Teu nome e também ouvir Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que todos têm esse privilégio de ouvir a Tua palavra, mas nem todos vão dar crédito. A Tua palavra, Senhor, é viva para aqueles que ouvem, para aqueles que acreditam. E, ó Deus, no nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado mesmo de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor. Mais uma vez, queremos lembrar do pastor dessa igreja. Abençoa a sua vida, seu ministério. Louvado e exaltado, Pai, seja o teu nome para todos sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos. A palavra está com nosso irmão dirigente.